Oi, pessoal, tudo bom? Então, o vídeo de hoje eu decidi falar um pouco da minha trajetória profissional. Tava pensando que o canal vai estar fazendo 2 anos, agora em novembro, e muita gente me acompanha desde o início. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu falo tanto de branding, eu conto um pouco da minha vida aqui em Londres, falo um pouco, né, do que eu fiz, do que eu faço, mas eu acho que vale a pena fazer um vídeo, né, para contar desde o iniciozinho da minha trajetória profissional e como que eu vim parar aqui em Londres. Tá? Eu acho que tem gente que vai gostar de saber. Eu acho que até, né, para tirar dúvidas ou para inspirar outras pessoas também, porque assim foi um caminho, gente, não muito linear, tá? E eu acredito que para muita gente, né, a carreira, principalmente hoje em dia, ela é muito assim, né? Ela é muito cheia de curvas, vamos dizer assim. Bom, então vamos lá. Eu comecei, né, na faculdade de jornalismo, eu fiz jornalismo na PUC do Rio. Na época, eu sempre gostei muito de história, de português, assim, eu não tinha muita dificuldade com gramática e, enfim, curtia muito história, sabia que ia fazer alguma coisa relativa às ciências sociais, só que a gente está falando do final da década de 90, não existia ainda esse boom da moda, eu já gostava de moda, eu já me interessava pelo assunto, mas era uma coisa assim meio, ai, quem sabe um dia vou trabalhar com moda e tal. Mas aí no meio da faculdade, esse mercado começou a intensificar mais, a moda começou a sofrer, né, essa descoberta que levou a ser o que ela é hoje. E aí eu fui, né, vendo mais a possibilidade. Mas eu lembro que eu morria de vergonha de falar para as pessoas que eu queria trabalhar com moda, porque ainda era vista como uma coisa assim de menos valor, né? Falar que você queria ser jornalista de moda era aquela, não deu certo em nada, vai trabalhar, né, como jornalista de moda, vai ficar lá contando, né, coisas sobre roupinhas, né? Era mais ou menos por aí. E aí eu saí da faculdade de moda, de jornalismo, fui fazer moda, não porque eu queria ser estilista, eu sempre soube que eu ia trabalhar mais com essa parte de pesquisa, talvez de história da moda. Falar de marketing de moda naquela época, gente, era tipo, ninguém nem sabia o que que era, tá? Mas eu sabia que eu gostava de pesquisar a moda, de história da moda, de escrever sobre moda, e que, né, eventualmente eu queria juntar, né, o que eu aprendi na faculdade de jornalismo com a moda. E aí fui fazer a faculdade. Depois que eu saí, eu não sabia muito bem para onde ir, por, né, aquelas sortes do destino. Um ano depois, mais ou menos, eu fiz, né, um freelancinho daqui, nada importante, mas eu fui chamada para dar aula de pesquisa de moda, que eu amava. Então a minha carreira começou, na verdade, como professora, e eu dei aula durante acho que 6 anos, quando eu ainda estava no Brasil. E no meio disso tudo, eu fiz uma especialização, uma pós em cultura de moda na faculdade AMB Morumbi, que eu acho que não existe mais. E também fui fazer um curso livre, um curso de extensão de jornalismo de moda. E nessa época, né, a coisa dos blogs estava começando a aparecer. Mas ainda era assim, nossa, muito, muito pequeno e ó, não existia nem, né, o nome blogueira de moda e também era vista como uma coisa que as pessoas quase que tinham vergonha de falar. Mas nesse curso que eu fiz no Senac, eu conheci outras 5 meninas e a gente teve a ideia de criar um blog que chamava Meninas da Moda. E a ideia era justamente falar sobre a indústria da moda. Então, assim, nada a ver com o que depois virou, né, o conceito de ser blogueira de moda. Então, eu lembro que eu falava muito de história da moda, falava de tendências, falava dos desfiles, falava de comportamento de consumo, e as outras meninas, cada uma falava de algum assunto, tipo moda masculina, ou moda brasileira, ou moda e cultura, tá? E a gente chegou a fazer uma parceria com o UOL, que durou, acho que um pouco mais de um ano, mas assim, gente, na época a gente não tinha a menor ideia do que a gente estava fazendo, a gente não sabia como ganhar dinheiro com aquilo. Para você conseguir ter um anúncio de um banner no seu site era quase que impossível. E a gente conseguiu fazer algumas parcerias. Eu lembro que a gente fez cobertura do São Paulo Fashion Week, do Fashion Rio, em parceria com o GNT, para o site do GNT. Mas era assim, a gente não fazia ideia do que a gente estava fazendo. Aquela coisa assim, a gente chegou muito, muito cedo no mercado, né?
uma parceria acabou, a sociedade acabou não dando certo, cada um foi para um canto, mas como eu já dava aula, como eu nesse meio termo já passei a fazer alguns freelas também para algumas empresas de moda do Rio, eu decidi continuar, né, dando aula e paralelamente com a minha empresa, e aí eu me uni a uma outra sócia e criei a Modalogia, que foi a minha empresa, né, de 2009 até 2014, quando eu saí do Brasil. E aí o foco da Modalogia era mesmo, né, dar consultoria, né, palestras, coisas mais voltadas para o mercado de moda. Tá? E nesse meio tempo eu descobri o conceito de arquétipos e comecei a estudar e decidi que aquilo seria o meu foco principal. Tá? Então eu cheguei a aplicar em algumas marcas que eu trabalhei no Brasil, mas foi quando eu vim para cá mesmo, em 2014, que eu me aprofundei completamente e vi que né, isso seria assim o carro-chefe do meu trabalho. Tá? E aí como que foi, né, a minha vida, a minha vinda aqui para Londres? Eu sempre quis fazer mestrado fora do Brasil. Desde que eu vim visitar a cidade pela primeira vez na minha vida, acho que foi em 2006, eu lembro quando eu passei na Oxford Street, na frente da London College of Fashion, eu olhei aquilo e falei assim, eu quero estudar aqui. E aí aquilo ficou na minha cabeça, passou a ser uma meta da minha vida, assim. Eu lembro que em 2008 eu cheguei a aplicar para um mestrado de jornalismo de moda. Graças a Deus eu não fui aprovada, tá? Porque quem ainda pensa em fazer né, trabalhar com jornalismo de moda, ainda mais fazer um mestrado de jornalismo de moda. Eu não aconselho a ninguém, né? Porque ninguém mais precisa disso. Tantos outros caminhos para circular. E aí eu decidi esperar um pouco, eu casei e né, queria amadurecer a ideia, pensar em um curso que fosse uma coisa que realmente fosse agregar à minha carreira e ao meu futuro. E aí, com o trabalho com mais ênfase no marketing de moda, eu decidi que eu queria fazer uma coisa voltada a negócios de moda mesmo, ao lado business da indústria. E aí eu apliquei para o mestrado de Fashion Entrepreneurship and Innovation, de empreendedorismo e inovação. E eu apliquei em 2013, e eu lembro que eu fui aprovada em agosto e as aulas começariam em setembro. Então eu teria, tipo assim, um mês para resolver toda a minha vida. E aí não tinha como, né? Como eu tinha a possibilidade de né, segurar a proposta durante um ano, eu fiz isso, adiei um ano a minha vinda, e aí eu tive um ano né, para me preparar. Eu e meu marido né, podíamos planejar tudo com calma. A gente vendeu tudo que a gente tinha dentro do nosso apartamento para vir né, com aquela ideia. A gente veio para ficar. Sempre foi a minha intenção. Eu queria vir para ficar porque eu sabia que aqui eu ia ter a chance de desenvolver a minha carreira de uma forma que no Brasil, infelizmente, ainda não é possível, ok? Não é crítica nenhuma, é apenas o que eu penso. E também pelo fato de que eu nunca me identifiquei muito com a cultura brasileira, eu sempre me senti um peixe fora d'água. E aqui eu me sinto muito em casa, sabe? Aqui eu sempre falo, aqui em Londres é a minha casa de verdade, assim, que faz o meu coração bater. Então, quando a gente chegou aqui em 2014... Era agosto de 2014, aquela mudança de vida, assim, radical, tanta coisa nova acontecendo. Foi um período, assim, conturbado, porque afinal de contas eu estava voltando a ser estudante depois de, sei lá, mais de 10 anos. O meu marido veio para cá com a intenção de trabalhar diretamente, ele é designer gráfico, então, assim, na área dele também seria teoricamente fácil para ele conseguir um trabalho, não precisaria fazer atualização de diploma, nada disso. Mas o início foi conturbado, eu acho que eu já contei aqui em outros vídeos que eu falei, assim, sobre meio que o guia básico de sobrevivência em Londres e tal. Mas as coisas foram se acertando, tá? O meu marido demorou uns 4 meses para conseguir o primeiro emprego, que é uma média super ok aqui. Eu fiz alguns estágios durante o meu curso, mas eu achava que depois que eu terminasse o curso, eu ia né, trabalhar como
com marketing de moda, eu queria trabalhar com branding de moda, o que a gente chama de brand strategist. E eu achava que com a minha experiência prévia no Brasil, que tinha tipo, mais ou menos 10 anos de experiência, mais o fato de eu ter feito um mestrado na London College of Fashion, seria fácil de eu conseguir um emprego. E aí eu pensava assim, eventualmente eu vou voltar a ter minha consultoria aqui, mas eu quero primeiro, né, dar um tempo e trabalhar mesmo, ver como que são as coisas aqui. E para mim foi um período muito frustrante, porque eu não achava nada, eu comecei a perceber que eu teria que voltar muitas casinhas atrás, porque o que eles mais querem aqui é que você tenha experiência em Londres especificamente. Então não interessa se você tem mestrado, não interessa se você foi CEO de uma empresa em outro país, eles querem que você tenha experiência aqui. E como eu só tinha feito estágio, as pessoas iam julgar que, né, eu me encaixava, né, num perfil de candidato para que a gente chama de posições júnior, mais ou menos. Então foi assim bem complicado, mas uma coisa muito positiva foi que eu mantive contato com a London College of Fashion e eles têm um setor de carreiras que justamente ajuda, né, os alunos que estão se formando a buscarem trabalho, a se prepararem para o mercado de trabalho. E uma das pessoas, que é a chefe do departamento, ela apostou muito no meu trabalho. Ela viu meu trabalho de arquétipos, ela viu que ali existia um potencial. Ela sabia que, né, eu já tinha trabalhado como consultora no Brasil e ela me apoiou muito para eu começar o meu próprio negócio. E aí, mais ou menos uns 8 meses depois que eu terminei o mestrado, teve um evento na faculdade para alunos que tinham acabado de se graduar e estavam começando seus próprios negócios, apresentarem as suas empresas para um painel formado por pessoas da indústria que iam dar um feedback. E aí ela me convidou para fazer parte, né, desse evento, eu fui apresentar o Project M e ali eu tive os meus primeiros feedbacks. E foi meio que, né, o empurrão que eu precisava. A partir daí, eu me dediquei a fazer colaborações com os meus amigos do curso de mestrado, que estavam também criando suas marcas. Então, para eu criar o meu portfólio aqui, eu fiz a consultoria para eles. E assim eu fui ganhando a experiência, tá? Logo depois, eles me chamaram também para ajudar outros alunos que estavam com, né, projetos de lançar marcas, então eu comecei a fazer o trabalho de mentoria e foi assim, tá? Mas assim, gente, no meio disso tudo, muita coisa aconteceu. No meio disso tudo aconteceu o referendo do Brexit, que foi um período altamente estressante, porque a gente está aqui porque meu marido tem a cidadania portuguesa. Então, naquele momento foi um caos, porque a gente começa a pensar, nossa, a gente vai ter que ir embora, o que vai acontecer e tal, aquela indefinição. Foi um período conturbado. Quer dizer, até hoje nada está estabelecido, mas pelo menos as coisas se acalmaram. Eu tive um período também que eu me sentia muito mal, porque, nossa, eu não tô ganhando dinheiro, eu não tô trabalhando, vim pra cá pra fazer mestrado, e aí, né, eu quero pagar minhas contas, como é que vai ser? Meu marido segurando a onda. Eu, por algum tempo, trabalhei como vendedora em lojas de departamentos, em lojas de luxo daqui, que é um assunto que talvez mereça um vídeo só para isso, para eu contar da experiência. Que foi, assim, uma experiência válida, me fez ver também esse mercado de luxo com outros olhos, mas que também, por outro lado, me deixava mais para baixo, porque eu pensava assim, nossa, eu vim para cá fazer mestrado, tô aqui trabalhando de vendedora e tal. Então, assim, só do ano passado para cá, só de 2017 mesmo, que eu resolvi, assim, não, chega, para com a palhaçada e a partir de agora eu vou focar, né, estritamente no meu negócio, no Project M, e eu quero colocar a minha cara a tapa na rua. Que, na verdade, eu acho que é a coisa mais difícil, é a grande lição de talvez de toda a minha trajetória profissional, a questão da gente acreditar no que a gente faz. E eu sempre falo isso. Se você não acredita, ninguém vai acreditar. Se você não estiver disposto a correr os riscos, você não vai ganhar nada, você não vai sair do lugar. Tá? E incorporar tudo isso é um processo não muito fácil, tá, gente? E para qualquer pessoa que já empreendeu, já lançou seu próprio negócio ou que está no processo, entender tudo isso, bancar toda essa história, nem sempre é simples. Porque quando a gente vira dono do próprio negócio, a gente é obrigado também a lidar com vários lados da nossa personalidade que nem sempre, né, são muito positivos e que a gente sabe que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa encarar.
E quando a gente é dono da nossa própria empresa, isso fica ali muito claro. Então, é uma caminhada que nem sempre é fácil, mas quando a gente acredita na gente, as coisas acontecem. Parece clichê, é clichê, mas eu acho que é muito verdade. Porque a partir do momento que eu mudei a minha atitude, as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a cavar as minhas próprias oportunidades. Eu comecei a fazer os workshops aqui em Londres. Eu comecei a fazer mentorias de pequenas empresas. Eu comecei a fazer eventos de networking para conhecer pessoas, para me conectar com outras pessoas. E assim a coisa foi indo e está indo. Eu estou muito longe ainda de estar no lugar que eu quero estar, mas eu sei que eu estou caminhando para isso. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Eu sei que eu tô na estrada que eu deveria estar, né, desde sempre. E tudo que eu preciso fazer agora é continuar caminhando e, né, sem perder o foco de onde eu quero chegar, ok? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não quero que esse vídeo fique super longo, mas é para dar uma ideia para vocês da minha trajetória. Planos para o futuro, como eu falei, além de, obviamente, continuar com os workshops, com as consultorias. Eu quero começar a investir também em trabalhar na Europa, né, no continente, fazer palestras por lá, fazer consultorias. Eu tô voltando a pegar trabalho no Brasil. Eu gravei um vídeo hoje também falando do workshop que eu vou fazer no Instituto Rio Moda, agora em dezembro de 2018. Tenho planos um dia de fazer um doutorado, talvez, mas eu quero que seja também para o doutorado seja uma base para eu escrever um livro, né, sobre arquétipos e branding. E, enfim, eu tenho também muita vontade de um dia poder criar uma instituição, algum tipo de projeto que ajude pessoas que estão começando a criar o seu próprio negócio, e que eu possa dar consultoria para eles de graça, porque eu sei como é difícil quando a gente está começando. Então, principalmente no mercado de moda, não tem muito para onde você, né, se apoiar. Então, eu tenho uma ideia de um dia ter um projeto também que dê apoio para empreendedores de moda. Mas vamos ver. Por enquanto, né, as coisas estão indo muito bem e o mais importante é acreditar no trabalho que eu estou fazendo e seguir em frente. Os pequenos acidentes, as pausas, né, isso tudo é comum, mas a gente precisa entender que elas também fazem parte da caminhada, tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês em breve, tá bom? Um beijo.